Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui também deixar a nossa posição, como fizemos, inclusive, em conjunto da vez passada, e aí me refiro aqui até ao pronunciamento da senadora Letícia Matos, quando do processo também do movimento de greve ocorrido no estado da Bahia por parte dos policiais militares. Acho que é importante, inclusive, a gente realçar que há uma preocupação, e é, portanto, de forma muito responsável, eu diria de forma muito até associada àquilo que foi a nossa vida ao longo dessa trajetória, portanto, reivindicando, defendendo arduamente a liberdade de manifestação, principalmente com o seu caráter reivindicatório de todas as categorias, ainda que nós tenhamos um traço todo especial para determinadas atividades na nossa vida, mas é importante lembrar que o objeto da negociação, o objeto da reivindicação, ou até as relações estabelecidas entre aqueles que elaboram e aqueles que dirigem, todas elas são fundamentais para que a gente, inclusive, cresça do ponto de vista da prestação do serviço e da melhoria de condições de vida dos que laboram. Não se faz só uma greve com o intuito meramente econômico, ou até só no eixo da reivindicação salarial. Eu participei por diversas vezes na minha trajetória enquanto servidor de uma das instituições que eu julgo ter tido uma contribuição enorme nesse país, o sistema de comunicação, o sistema Telebrás, e por diversas vezes nós fomos à greve com o intuito de discutir o serviço público e a melhoria do serviço público para o povo brasileiro. Então, portanto, é normal, é extremamente normal que uma categoria possa, no processo, inclusive, de negociação, estabelecer parâmetros para o funcionamento da sua atividade, pensando exatamente na coletividade, pensando no serviço público. A Polícia Militar não poderia ser diferente. Eu tenho, inclusive, 2 irmãos, meu irmão mais velho e o outro irmão que também é mais velho do que eu, são coronéis da Polícia Militar. O mais velho já é um coronel da reserva, dedicou sua vida inteira, inclusive do ponto de vista da sua formação, o que representou de forma muito importante para a nossa família, inclusive, o ingresso dos meus irmãos na carreira militar. Eu não tive a mesma oportunidade, até por escolha, é bem verdade, mas acho que é importante frisar que a Polícia Militar cumpre um papel importantíssimo na nossa sociedade. E nesse momento a preocupação nossa é exatamente por conta das coisas que têm sido colocadas de forma, eu diria até muito ruins para a sociedade, a onda de boatos, os próprios movimentos que têm ocorrido a partir, inclusive, de uma constante circular de informação com fatos e dados inverídicos, o que provoca o pânico, o que aumenta mais ainda a sensação de risco por parte da sociedade. Então, portanto, é fundamental que nessa hora, principalmente, prevaleçam, e aí eu quero falar exatamente usando o verbo me dirigindo a mais de uma pessoa, portanto, as condições, o respeito e, eu diria, as tratativas de ambas partes. É fundamental, inclusive, o aspecto da abertura do governo na negociação, que, aliás, coisa que o governo vem promovendo, inclusive, desde o ano passado, buscando discutir, envolver as representações, tantas associações de praças, de oficiais, buscando o diálogo, assim como também é fundamental que, por parte dos membros da corporação, se estabeleça exatamente um canal, a possibilidade até de se dirigir ao governo para levantar quais são as suas ponderações, as suas críticas às propostas apresentadas e que se estique a corda do diálogo nesse momento. Não quero aqui negar o instrumento da greve como instrumento de pressão.
Mas é importante, num tipo de serviço como esse, a gente reafirmar a importância de estender o diálogo. Até porque há um terceiro ator nessa história, e aí me refiro à sociedade, que convive com um drama enorme. A cidade de Salvador, senadora Ana Amélia, nesse exato momento, tem convivido, eu diria, quase que na agonia. O comércio fechando as suas portas, os rodoviários, de certa forma, solicitando dos seus patrões a possibilidade de encerrar o serviço antes das 18 horas. Portanto, imagine para o trabalhador comum, se andar numa situação dessa já é perigosa, e andar sem ônibus, só lhe restará a condição de andar à noite a pé na cidade de Salvador. Então, portanto, é um momento extremamente delicado, e que aí urge movimento dos dois lados, ou seja, buscar encontrar o ponto de equilíbrio através do diálogo. Portanto, tentando manter o processo de pressão, mas principalmente garantindo que a sociedade possa ter a certeza da sua condição de segurança. Agora à tarde, por exemplo, nós somos informados que o Exército já disponibiliza, pelo menos nas ruas de Salvador, algo em torno de 6.000 homens. Mas todos nós sabemos o quão é importante a presença da própria Polícia Militar. Eu não estou querendo descaracterizar o papel do Exército, mas é pelo próprio traço, pelo conhecimento, já pelo traquejo da forma de como atuar na segurança, principalmente no aspecto do combate ao crime e na entrega de uma garantia de segurança ao cidadão. A Polícia Militar tem muito mais expertise. Então é fundamental que a gente busque esse ponto de equilíbrio. Eu tenho certeza que, de forma muito, eu diria, responsável, os pais de famílias, os policiais, ou as mães de famílias, já que nós temos hoje na corporação diversas mulheres, era importante que a gente pudesse ter agora, eu diria até que uma trégua nesse sentido. Uma trégua buscando exatamente ampliar o canal de diálogo e também contar com a simpatia da sociedade. Por diversas vezes fizemos isso, senadora Ana Amélia, no período de greve. Quantas vezes, senador Requião? Eu posso falar isso até de forma muito tranquila. Me recorda, nos anos 80 eu fui à cidade de Curitiba para ajudar numa greve que era nacional e que envolvia a nossa querida, antiga Telepar, uma das empresas, assim como a Telebahia, uma das empresas que era considerada as empresas de excelência no Brasil. E o principal motivo da minha ida a Curitiba naquele momento foi exatamente convencer a Assembleia dos Trabalhadores que nós tínhamos que garantir o funcionamento dos serviços essenciais. A população, para ela inclusive ficar simpática, para ela nos apoiar e para a gente não interromper questões essenciais à população, era fundamental naquele momento a continuidade de parte expressiva do serviço. Então esse é um apelo que faço à corporação e desde já, assim como a senadora Lides, assim como tem feito todos os deputados que eu tive a oportunidade de contactar aqui desde o dia de ontem, na nossa bancada federal, assim como devem estar fazendo os deputados estaduais na Bahia, nós estamos nos colocando à disposição para a intermediação, para o canal do diálogo. Então, portanto, a gente faz o diálogo quando a gente literalmente baixa as armas de um lado e de outro, quando a gente recolhe o aspecto só da pressão e põe na mesa, principalmente, o interesse da sociedade, o interesse do povo baiano e, principalmente, a segurança desse povo. Então, eu quero fazer esse apelo a esses trabalhadores e trabalhadoras, e assim quero chamar da Polícia Militar, porque eles são sabedores que em todos os momentos nós tivemos sempre num processo, mantendo a posição do diálogo, mas sempre num processo de entendimento das reivindicações dessa categoria, eu diria dessa corporação. Portanto, tive a oportunidade de fazer isso, inclusive na greve passada, continuo tendo a minha posição muito clara do que é o processo de reestruturação da polícia, continuo com a mesma posição de muitos anos aqui no Congresso Nacional, que acho que cada dia mais a gente tem que debater essa questão fundamental da desmilitarização das nossas polícias, por conta exatamente da capacidade
que nós temos de ampliar esse universo, da reestruturação. Portanto, é fundamental que a gente, inclusive, estique a corda. E não façamos só isso num momento de pressão, mas é importante que se discuta. E aí eu quero reafirmar uma das questões que eu fui testemunha. Portanto, o governo, desde o ano passado, que vem tentando fazer a elaboração, se não acertou, como dizem aí os membros das associações, que avaliam que a proposta apresentada se distancia da proposta, ou pelo menos não se aproxima, vamos usar o termo nesse sentido, da proposta apresentada pelas associações, mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante que nós abrimos um canal. Chegamos numa situação de que é possível exatamente construir um processo que finalize num projeto capaz de ser enviado à Assembleia Legislativa no Estado da Bahia e que a gente encontre esse ponto de equilíbrio. Sei que eu cedo uma parte, senador Voto. Pois não, senador Cacildo. Eu vejo Vossa Excelência que entende desse métier, aliás, de mobilidade urbana, tranquilidade, o esforço que Vossa Excelência tem desencadeado aqui na Casa, aqui no Senado. E eu quero me associar a essa questão aí. E quem não tem enfrentado esses movimentos? Eu, inclusive, quando o governo de Santa Catarina, greves, e a melhor coisa, eu sempre dizia, eu vejo que Vossa Excelência está intermediando, está procurando. A melhor coisa é 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. Então vamos conversar, esgotar. E veja bem, para oferecer tranquilidade, Vossa Excelência o quer em Salvador. Ainda ontem eu via a senadora Alice da Mata, nesta mesma tribuna, fazer um relato da viagem que fez a Medellín. E dizendo que Medellín, que uma época a gente não podia nem ir lá, que era um temor. Hoje é uma tranquilidade na mobilidade, na segurança, etc. E a senadora Alice da Mata, justamente ela que também é do Estado de Vossa Excelência, de Salvador, vinha relatando que Medellín era uma vez, e nós sabemos, todo mundo sabe, e o que é hoje. E nós queremos também a paz de Salvador, como queremos em todos os lugares. E eu até diria, acho que vale a pena dar uma reflexão, ainda mais que estamos na Semana Santa. Amanhã é Quinta-feira Santa, vem a Sexta-feira Santa, vem o Sábado de Aleluia, vem a Páscoa aí, paz. Eu acho que é um momento para reflexão, sem fugir dos direitos de reivindicar, de discutir, de buscar melhores condições para a categoria agir. No caso, se não estou equivocado, é a Polícia Militar, que é uma companheira das famílias, para nós catarinenses, é uma segurança, aonde ela se encontra, é uma tranquilidade, sem desmerecer os direitos, aquilo para poder melhor desempenhar a função, mas uma paz agora, uma tranquilidade das famílias, neste período da Semana Santa, eu acho que é fundamental para todos, sem dúvida alguma. Mais uma vez, eu que sempre vi Vossa Excelência como um grande lutador e entende de todos os temas. E agora é um grande pacificador também de Salvador, da Bahia e de todos nós. Obrigado, senador Cacildo. Eu acho que é importante aqui a lembrança que Vossa Excelência faz. Quer dizer, esse é um momento para a gente refletir muito. Não estamos fazendo apelo para que se suspenda o conjunto de reivindicações ou para que se elimine toda e qualquer possibilidade de você estender, ou melhor, ampliar as condições para o bom diálogo e um bom acordo. Eu sei que é fundamental. A pressão, ela às vezes se estabelece muito na perspectiva de que quem a faz com o intuito de extrair. Então esse é o conceito que eu tenho. Eu não imagino, e portanto muita gente tem feito de forma até leviana, tentando botar nas redes sociais que os policiais estariam por trás disso ou daquilo, dessa ou daquela ação. Eu não acredito, senador Cacildo, até porque os nossos policiais são figuras que também têm família, são homens e mulheres que dedicam a sua vida, inclusive colocando a sua vida em risco permanentemente, todos os dias. Uma ação policial, ela é, por natureza, uma ação permanentemente de risco, né? E é alguém que tem
faz essa escolha não só pelo lado econômico, também faz a escolha pelo lado da vocação. Então, portanto, uma entrega em determinadas etapas, por exemplo, da atividade militar, eu diria até que ela é um sacerdócio, porque o cidadão tem que se entregar completamente à dedicação para a manutenção, por exemplo, da sua capacidade física. Portanto, ele tem que zelar por isso. E é fundamental, quando eu coloquei aqui que parte da categoria sempre tem como norte a melhoria das condições de trabalho, é exatamente para poder prestar um serviço à altura, tendo equipamentos, tendo viaturas, tendo boas condições, os quartéis também funcionando com toda a sua estrutura física e até agora, essa ferramenta do novo tempo, com as tecnologias, para permitir que esse cidadão exerça essa atividade, que é uma das mais nobres na sua inteireza, na sua, eu diria, completude, para que o serviço seja entregue às pessoas. Nós não temos, senador Cacildo, a possibilidade de um policial para cada cidadão, é impossível isso. Mas Vossa Excelência, quando citou aqui a questão de Medellín, eu tive recentemente na Espanha, e uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente isso. Mesmo no período de crise, a população, sempre que eu perguntava a alguém na rua, quem indagava, alguém me dizia já assim, olha, nós ainda continuamos acreditando que é possível andar, circular, mesmo nos horários mais avançados, porque há um clima de segurança consolidado. E aí me refiro a algumas cidades, tipo Madrid, a própria cidade de Barcelona, ou a cidade de Pamplona, cidades que estive agora recentemente. Mas essas coisas se consolidam exatamente a partir do papel de governo e do papel dessas instituições, dessas corporações como a Polícia Militar. Então, senhor presidente, eu aqui quero fazer mais uma vez esse apelo ao governo do Estado. Nós estamos nos colocando à disposição para o chamamento, para a intermediação, para a ajuda no que for possível nesse aspecto, e para que o governo do Estado possa também sinalizar cada vez mais a continuidade desse processo de negociação. Esses membros da corporação, essas figuras que eu quero realçar aqui, que cumprem um papel importante na sociedade, eu quero também fazer o mesmo apelo e até me colocar à disposição da corporação para ajudar na busca desse entendimento. Eu talvez não entenda tão bem das coisas da corporação, mas ao escutando e ao mesmo tempo coletando as informações, a gente pode ajudar, a gente pode contribuir, a gente pode ver de que forma nessa intermediação, não só para a busca da interrupção do movimento, mas principalmente para interromper essa jornada, acrescentando algo que consolide o que seria a paz, o acordo entre os dois lados. Então eu queria fazer esse apelo à corporação, no momento em que me coloca à disposição da corporação para buscar, para tentar intermediar, para ajudar. Então, portanto, durante o dia de amanhã estarei na cidade de Salvador, portanto, o dia inteiro, e aí estou à disposição. Já comuniquei ao governo do Estado que estou à disposição e estou fazendo aqui o que também já fiz através dos contatos em Salvador, a comunicação às diversas associações que possam nos procurar, que possam nos envolver, como no passado sempre fizeram, num passado bem recente, para que a gente possa servir aí de canal de intermediação, para que a gente solucione esse problema. O povo de Salvador, o povo da Bahia, aguarda, eu diria de forma muito ansiosa, a solução desse problema para que a nossa querida Salvador possa viver longe desses boatos, longe desses atos e, principalmente, cada vez mais perto dessa sensação de segurança que nós nos referimos aqui. Para que a cidade e as pessoas possam transitar, não só, meu caro Cacildo, nessa Semana Santa, mas principalmente nesses dias que antecedem aí a Sexta-feira Santa, que a gente possa ter a tranquilidade, devolver a nossa São Salvador, a nossa Bahia como um todo, a tranquilidade nesses dias e daí para frente, para a gente selar a paz que nos permita esse acordo, inclusive ter a tranquilidade de uma polícia bem remunerada, bem estruturada e na parceria com o governo do Estado,
prestando um serviço à altura do cidadão baiano. Então, portanto, fica aqui o meu apelo para que nós encontremos essa solução e quero mais uma vez dizer ao governo do Estado e à corporação, através das associações, que estou à inteira disposição para buscar o entendimento, para a gente tentar resolver essa questão, porque é o desejo de todo e qualquer cidadão do Estado da Bahia, para que de uma vez por todas isso seja solucionado e o povo soteropolitano, o povo baiano, possa transitar livremente, com tranquilidade, pelas ruas da nossa querida Bahia, sem nenhum tipo de susto, nem tampouco nenhum tipo de sobressalto. Era essa, senhor presidente, as ponderações que gostaria de fazer na tarde de hoje, e até aproveitando que Vossa Excelência preside essa sessão, senador Mozarildo, dizer a Vossa Excelência que eu continuo extremamente incomodado com uma questão que foi conduzida por Vossa Excelência aqui, que se refere à emancipação de localidades, poderíamos dizer assim, porque passarão a ser municípios uma vez emancipadas. Portanto, nós fizemos um acordo, eu estou muito preocupado, porque eu não estou vendo esse acordo andar, e o acordo era para que um outro projeto pudesse ser apreciado em detrimento, ou melhor, em substituição, àquilo que havia sido acordado e votado aqui, que terminou sendo vetado. Então, portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu continuo com a mesma posição, apoiei a iniciativa de Vossa Excelência, que terminou em veto, depois apoiei a própria iniciativa de Vossa Excelência aqui na busca de acordo e continuo cobrando. Se efetivamente não vamos ter condição de chegar nesse termo da negociação, seria a chamada reedição da matéria com outra roupagem, eu pediria, meu caro senador Walter Mozarildo, que a gente pudesse fazer, inclusive, a votação, a apreciação do veto no Congresso Nacional, e aí eu vou manter, se isso ocorrer, a mesma posição que eu tive aqui em plenário, quando votei favorável ao projeto de Vossa Excelência. Senador Walter, é só para corroborar com a reflexão de Vossa Excelência, o projeto do senador Mozarildo, que já foi fruto também de um entendimento pós esse veto presidencial, teve hoje na Comissão de Constituição e Justiça a aprovação do projeto e já tinha sido aprovado também um requerimento de urgência urgentíssima para ele vir diretamente ao plenário. Mesmo que ele não tivesse sido aprovado hoje na CCJ, ele viria para plenário. Então, certamente na terça-feira ou quarta-feira a gente vai ter a obrigação de apreciar essa matéria para dar uma resposta a essa questão que é crucial, principalmente na Amazônia, onde a gente tem municípios que têm responsabilidade sobre localidades que ficam a tantos quilômetros de distância que o prefeito nunca aparece lá e a população fica ao Deus dará. Então a gente tem que ter uma resposta, se é que é justo o argumento de que não se deva criar município aleatoriamente sem uma devida justificativa, mas o projeto é muito responsável no sentido de estabelecer critérios, parâmetros populacionais, de potencial econômico e de uma série de outros aspectos que devem ser preenchidos para que um município seja criado. Então, é um projeto de muita responsabilidade que tem a assinatura do senador Mozarildo e tem um entendimento construído aí também pelo nosso líder, senador José Pimentel, e eu imagino que essa preocupação de Vossa Excelência, absolutamente pertinente e atual, a gente vai poder dar vazão a essa questão na próxima semana, aqui em plenário, votando o projeto do senador Mozarildo e, dessa vez, com a garantia de que não vai ter veto, porque é fruto de um entendimento naquilo que estava mal entendido no projeto anterior. Obrigado, senador Aníbal e senador Mozarildo. Eu continuo à disposição e no momento em que até o senador Aníbal falava aqui, chegavam mais algumas mensagens, aí agora até do povo, viu, senador Mozarildo, cobrando exatamente disso. Aí eu quero, tem uma delas aqui que diz o seguinte: o povo da Bahia está vivendo um momento de agonia, então, portanto, faz um apelo. Eu quero aqui reafirmar isso de forma muito como apelo, tanto ao governo do Estado quanto à corporação lá, principalmente através das suas associações, para que nós façamos todos os esforços, no dia de hoje até amanhã, para a gente restabelecer a paz na cidade de Salvador, e quero mais uma vez me colocar à inteira disposição para que a gente possa contribuir com essa paz. O povo de Salvador e da Bahia, melhor dizendo, está vivendo um momento de muita agonia, de muita apreensão,
E, obviamente, que no meio dessas coisas aí, alguns oportunistas e até os mau caráteres e os bandidos terminam se aproveitando dessa situação e tentando, obviamente, colocar a responsabilidade ou no governo ou na corporação. Volto a insistir, a corporação repleta de homens e mulheres de bens e que estão buscando a sua reivindicação e, portanto, não corroboram com esse tipo de ação que tem ocorrido na cidade. E o Estado também, por sua vez, está imbuído em buscar uma solução, porque sabe como é importante a continuidade desse bom serviço, dessa nossa gloriosa Polícia Militar, para dar a segurança a todo o povo baiano.